Olá, olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam muito bem e estejam animados para mais uma aula de produção textual. E não esqueçam que após assistir a nossa aula, vocês precisam ir para a plataforma e responder o questionário, tá bem? Vamos lá então! Pessoal, e hoje eu vou falar com vocês sobre o gênero textual conto. E qual que é a característica desse gênero textual? Ele é caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Então ele tem um começo, meio e um fim. Mas essa história é narrada de uma maneira mais breve. Ela é breve, mas isso não quer dizer que ela é de um tamanho insuficiente. Ela é breve, mas ela tem o tamanho suficiente para contar a história de maneira completa. E quais são os elementos de um conto? Nós temos um narrador, nós temos personagens, nós temos o tempo, nós temos o espaço, nós temos o enredo, o conflito e o desfecho. Certo, mas o que quer dizer cada um desses elementos, prof? Vamos lá. O narrador é quem está contando a história. Os personagens são quem participa da história, são as pessoas que fazem parte da história e que aparecem no decorrer do texto. O tempo é quando aquilo aconteceu. Aconteceu em meados do ano de taranã, taranã. O espaço é o local que aquilo aconteceu. Lá numa cidadezinha do interior do estado de Minas Gerais aconteceu algo muito curioso. O enredo é a história em si, é o que está acontecendo naquela história. Já o conflito não é necessariamente um momento ruim, um momento de conflito. Quando nós falamos conflito, nós pensamos que é algo conflituoso, que é algo tenso, mas não necessariamente quer dizer isso. O conflito é o ponto máximo da história, é o momento que você fica mais e agora o que vai acontecer? Entende? É algo que é o ponto mais interessante da história. E por fim é o desfecho, que é a finalização da história. E agora nós vamos ler um conto chamado Chapeuzinho Amarelo, escrito por Chico Buarque. Eu peço que vocês me acompanhem na leitura, está bem? Vamos lá. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fadas e estremecia. Não brincava mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha. Vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão. Tão
grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo do medo que tinha do lobo. E foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirando medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele gritou: "Eu sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: "Para, assim, agora, já, do jeito que você tá." E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, e sim era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho. Com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho, Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, a barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Ah, os outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, o jacoru, o barantu, o pombichopá e todos os tronsmons. Espero que vocês tenham gostado do nosso conto e espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Qualquer dúvida, me procurem ou procurem a Prof. Gabi. Tchau, tchau, pessoal!